padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, com alegria, saúde e paz. Conceda-nos, Deus, nessa alegria e na graça de estarmos aqui juntos na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria, copiosas bênçãos fecundando o nosso caminho. E de modo muito especial, em comunhão com toda a igreja no Brasil, vivenciando este mês de setembro como mês da Bíblia, para conscientizarmos-nos do quanto é importante e fundamental colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Compartilhe com o seu coração que, na realidade, toda a economia da salvação mostra-nos que Deus fala e intervém a favor do homem e da sua salvação integral. Por conseguinte, é decisivo, do ponto de vista pastoral, apresentar a palavra de Deus na sua capacidade de dialogar com os problemas enfrentados pelo homem na vida diária. Deixemo-nos interpelar pela palavra de Deus, com a reflexão vinda dos sermões de São Pedro Crisólogo, um bispo, quando diz: considerai o que atraiu Cristo à casa de Pedro. Não foi certamente o desejo de repousar, mas a enfermidade da doente que lá estava. Não a necessidade de alimentar-se, mas para exercer o seu poder divino. Na casa de Pedro não se derramavam vinhos, mas lágrimas. Por isso Cristo ali entrou não para banquetear-se, mas para restituir a vida. Deus, meu irmão, minha irmã, procura-nos. E não o que é humano. Deseja dar os bens do céu e não alcançar os da terra. Pois Cristo veio para nos restaurar, não para pedir o que é nosso. Entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele acamada com febre. Cristo, tendo entrado na casa de Pedro, percebeu logo para que viera. Não olhou o aspecto da casa, nem a multidão que acorria, nem as honras com o que saudavam, nem a reunião da família. Não prestou atenção ao aparato dos preparativos, mas aos gemidos da enferma e ao ardor da febre. Percebeu o perigo da que já estava desenganada e imediatamente estendeu a mão para a ação divina. Cristo ainda não tivera tempo de debruçar-se sobre a humanidade da mulher, quando a enferma se levantou para ir ao encontro da divindade. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Vejamos como a febre abandona aquela a quem Cristo segura. Não permanece a enfermidade onde estiver presente o autor da salvação. Não haverá acesso para a morte onde houver entrado aquele que dá vida. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saía um demônio gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Compreendemos, amados e amadas de Deus, na claridade da palavra que nos interpela, que a missão de Jesus, enviado do Pai, é exatamente devolver a inteireza que perdemos em razão do nosso pecado e conquistá-la, porque esse é o nosso projeto de vida. Por isso somos acometidos de várias enfermidades, enfraquecidos de várias maneiras, assim como a sogra de Simão, que estava sofrendo com febre alta, e pediram a Jesus em favor dela. Pediram a Jesus em favor dela porque Ele é a fonte, Deus é a fonte inesgotável. É dele que vem a força amorosa como graça que nos refaz,
Por isso, precisamos colocá-lo sempre diariamente no centro de nossa vida. Pois ele, Jesus, ameaça a febre a deixa, e ela, recuperada, se levanta e põe a servi-los. Recupera a sua condição de discípula ao colocar-se a serviço. E todos que tinham doentes atingidos por diversos males iam ao encontro do Senhor. Para nos ensinar, precisamos sair de dentro de nossa fragilidade, da dominação do pecado sobre nós e mesmo rastejando nos aproximar de Cristo. Porque é dele que vem a força que devolvia a muitas pessoas a sua inteireza e as livrava das garras do demônio, que sabiam: tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava, eles sabiam que ele era o Messias. Precisamos saber para ele nos abrir. Por isso Jesus saía antes do raiar do dia para lugares desertos. As multidões o procuravam, tentavam impedi-lo de ir embora. Mas ele dizia: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu vim. Exatamente para nos lembrar, esta missão precisa se espalhar. Não é o privilégio de uma benesse para este ou aquele, mas é para todo o povo de Deus. Uma tarefa de cada um de nós. Deus nos ajude a viver essa tarefa num mundo que precisa de ser libertado das garras do mal, do demônio e de tudo aquilo que o desfigura. Unidos à amada Mãe Maria, por sua intercessão, supliquemos a Deus desta consciência e desta abertura à graça de nosso Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo